Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e te ajudar a entender o final do filme Onde os Fracos Não Têm Vez, lançado em 2008, vencedor do Oscar desse mesmo ano na categoria de melhor filme e dirigido pelos irmãos Ethan e Joel Coen. Durante a análise eu vou explicar minha interpretação do significado dos sonhos do xerife Ed, que é inclusive a cena final do filme e gerou dúvidas para alguns espectadores. Lembrando então que o vídeo contém spoilers. Para a gente analisar melhor o filme é preciso conhecer seu título original em inglês, No Country for Old Men, que é o mesmo título do livro em que ele foi baseado. Aqui no Brasil, o filme recebeu o nome Onde os Fracos Não Têm Vez, e na minha opinião essa tradução não é muito boa por não exprimir a mensagem principal da obra. Por sua vez, o título do livro de Cormac McCarthy é Onde os Velhos Não Têm Vez, em português, uma tradução que considero muito mais adequada e você logo vai entender por quê. A palavra velho é muito importante, já que a temática principal tanto do livro quanto do filme é justamente o conflito de gerações. Diferente da maioria das obras, o protagonista desta não é o personagem com mais tempo de tela. Ele é o narrador da história, o xerife Ed Tom Bell, interpretado por Tommy Lee Jones. Para compreendermos o filme e o seu final, precisamos entender como o xerife enxerga o mundo e suas constantes mudanças. Outro ponto que vou abordar aqui na análise é o simbolismo do dinheiro e do personagem interpretado por Javier Bardem, Anton Chigurh. Mas antes disso, vamos compreender o papel de outro personagem muito importante para a história, Llewellyn Moss, interpretado por Josh Brolin. 1. A moral acinzentada de Llewellyn Moss. Em grande parte do tempo, a gente tem a impressão de que Llewellyn é o protagonista, já que ele parece o destaque da história principal. Porém, seu arco é interrompido de maneira anticlimática quando ele é assassinado abruptamente, no meio da ação e longe dos olhos do espectador. Llewellyn passa o filme todo fugindo com uma mala de dinheiro e por isso é perseguido por Chigurh, pelo cartel mexicano e pelo próprio xerife. Ele coloca sua vida e a vida da esposa em risco com a esperança de conseguir ficar com o dinheiro do cartel. Enquanto o xerife Ed Tom representa o ápice da moralidade e Chigurh o ápice da maldade, Llewellyn é um personagem cuja moralidade apresenta tonalidades mais acinzentadas. Ao longo do filme ele toma decisões moralmente questionáveis, mas vemos que no fundo ele possui uma consciência moral e ética. Em um primeiro momento, o espectador pode até não gostar de Llewellyn em razão de sua frieza ao se deparar com os corpos dos criminosos no meio do deserto e não prestar socorro ao único sobrevivente, que implora por um pouco d'água. Entretanto, quando ele tem a crise de consciência no meio da noite e volta à cena do crime, arriscando a própria vida e dando início à perseguição que culmina em sua morte, apenas para levar água ao moribundo, o espectador passa a gostar da complexidade moral do personagem. E assim é construído o anti-herói. Inicialmente ele apresenta uma moral completamente falha, mas logo tem uma crise de consciência, o que acaba o levando a fazer a coisa certa. E a gente tende a se identificar com os anti-heróis porque a crise da consciência é comum ao ser humano. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já olhamos para trás e nos deparamos com alguma atitude questionável que tivemos e que gostaríamos de mudar, de fazer diferente. Na vida real, nós somos muito mais anti-heróis do que heróis. Nossa moral é mais reflexiva do que regrada. E é fácil nos colocarmos no lugar de Llewellyn. O que você faria se encontrasse uma mala com milhões de dólares no meio do deserto? Mesmo que você não pegasse o dinheiro, tenho certeza de que pensaria algumas vezes antes de tomar a decisão. Llewellyn, portanto, é a representação do homem comum em meio a uma guerra cultural travada entre a moralidade e a imoralidade, entre o velho e o novo, entre os valores e o desprezo pela vida. 2. O velho e o novo. O xerife Ed representa muito mais do que a moralidade. Ele representa os valores antigos, as tradições e o respeito. Seu pai e seu avô também eram xerifes e Ed dá muito valor às próprias origens. Assim como muitas pessoas mais velhas, ele não se sente à vontade com as mudanças do mundo. Ele atribui a violência excessiva que presencia em sua rotina como xerife como um sintoma de um mundo transformado pelo progressismo. Como vivemos em um mundo muito polarizado,
quero explicar duas palavras dessa análise para que fiquem claros seus significados mais essenciais. Sempre que eu falar em progressismo e conservadorismo, não vou estar falando sobre o que se atribui a esses termos nos dias de hoje. Por progressismo, entenda mudanças e transformações sociais, e por conservadorismo, entenda a manutenção das instituições tradicionais. Essas duas correntes políticas e filosóficas podem e devem conversar para que sejam compreendidas de forma rica. Em Onde os Fracos Não Têm Vez, Ed Tom, como todo sujeito velha guarda e conservador, é resistente a qualquer tipo de mudança. Vamos analisar o monólogo inicial do filme para compreender a essência do personagem. Alguns xerifes de antigamente nem andavam armados. Muita gente acha isso difícil de acreditar. Sempre gostei de ouvir histórias dos antigos. Nunca perdi uma oportunidade. Neste trecho, o xerife Ed mostra um certo saudosismo em relação aos tempos antigos, quando aparentemente tudo era tão pacífico que os xerifes nem precisavam andar armados. Se pensarmos bem, é difícil acreditar que houve um tempo em que não existia violência. Entretanto, nossas lembranças tendem a ser mais agradáveis simplesmente porque elas dizem respeito a acontecimentos longínquos. Eu já falei sobre todas as funções da nostalgia em outro vídeo que vou deixar no card, mas uma dessas funções propostas pela psicóloga Christine Batio é justamente tornar até as memórias ruins agridoces. Isso quer dizer que o indivíduo pode se lembrar de situações ruins do passado, mas deixá-las mais agradáveis simplesmente por pertencerem ao passado. É impossível não nos compararmos a eles. Impossível não se perguntar como fariam nos dias de hoje. Mandei um rapaz para a cadeira elétrica em Huntsville. Fiz a prisão e testemunhei. Ele matou uma menina de 14 anos. O jornal falou que foi um crime passional, mas ele me contou que não houve paixão alguma. Ele me contou que sempre planejou matar alguém, e se o soltassem, faria de novo. E sabia que ia para o inferno. Não sabia como reagir a isso. Não sei mesmo. Aqui podemos perceber que o xerife Ed Tom considera o surgimento da violência impensada um fenômeno dos tempos modernos. Sua impressão é que antigamente tudo era muito pacífico e agora ele vive em um mundo caótico e violento. Ao relacionar a mudança dos tempos como algo catastrófico, há também uma generalização de que toda mudança é necessariamente ruim. E é nesse sentido que digo que precisa haver um diálogo entre progressismo e conservadorismo. Mudanças positivas são necessárias e inevitáveis para uma sociedade próspera e pacífica. Entretanto, determinados pilares precisam ser conservados, principalmente aqueles que já se mostraram benéficos e funcionais. A globalização de fato escancarou a violência e as injustiças sociais, mas isso não quer dizer que no mundo de antigamente não existiam tais coisas. Desde os tempos mais primitivos, temos relatos de que o ser humano é a mesma criatura violenta que é hoje. Os crimes que vemos hoje são difíceis de compreender. Não que eu tenha medo disso. Sempre soube que tínhamos que estar dispostos a morrer para fazer o nosso trabalho. Mas eu não estou disposto a me arriscar à toa, sair por aí e encontrar uma coisa que não compreendo. Especificamente nesse trecho, temos o grande conflito do filme. Deveria Ed Tom levar uma vida tranquila com sua esposa cuidando dos cavalos da fazenda, ou deveria honrar seu distintivo, seus antepassados e deter o mal supremo representado pelo vilão Shigur? Este questionamento é importante para que possamos compreender a essência do personagem e o sonho final que ele teve. Mas, antes disso, vamos analisar o simbolismo do filme. 3. O que Shigur e o dinheiro representam. Em Onde os Fracos Não Têm Vez, o dinheiro possui um simbolismo importante para a compreensão da obra. Para entendermos melhor os seus significados, vamos contextualizar as coisas. Nos velhos tempos, nossos antepassados do campo negociavam com os vizinhos, mas essa sociedade de valores familiares se transformou na metade do século passado. Nos dias de hoje, compramos em varejo pela internet e os negócios são naturalmente impessoais. Como o filme se passa no início dos anos 80, ainda encontramos o conflito de gerações e de valores. Naquele momento da história, as coisas já estavam mudando e o progresso urbano já havia alcançado até as pequenas cidades do interior dos Estados Unidos. Sendo assim, o dinheiro representa a impessoalidade do progresso, que acarreta a desvalorização dos relacionamentos humanos.
Podemos observar isso de forma clara em duas cenas distintas. Na primeira, Llewellyn atravessa a fronteira dos Estados Unidos com o México, todo ensanguentado. No meio do caminho, ele cruza com um grupo de adolescentes americanos que estavam festejando do outro lado. Ele oferece dinheiro em troca da jaqueta de um deles, que diz que Llewellyn precisa entregar o dinheiro antes. Desconfiado, ele pede para o adolescente entregar a jaqueta primeiro, mas este se recusa. Llewellyn relutantemente entrega a nota de $100 para o rapaz, que só então lhe entrega a jaqueta. Esse encontro representa o conflito entre gerações. Llewellyn representa a geração dos valores, enquanto o adolescente representa a nova geração, a nova maneira de se fazer as coisas. A segunda cena ocorre entre Chigurh e duas crianças em sua aparição final. Após sofrer um acidente de carro em um bairro residencial, Chigurh tem uma fratura exposta no braço e oferece uma nota de $100 pela camiseta de um dos garotos que estava passando de bicicleta pelo local. Inicialmente, o garoto quer dar a camiseta independentemente de ser pago por isso, dizendo que só quer ajudar. Entretanto, Chigurh insiste para que ele pegue a nota e diz: "Pegue e você não me viu. Eu já tinha ido." Novamente, temos outro conflito de gerações representado por uma transação financeira. Nesta cena, a criança representa essa geração de valores, já que perder um bem material a fim de ajudar o próximo é uma atitude moral. Ao rejeitar a boa ação, Chigurh nos revela também o que ele próprio representa na obra. O personagem pode ser visto como a própria força inevitável do progresso e das mudanças do mundo. Podemos encontrar indícios disso nessa cena em que o xerife Ed Tom conta para Carla Jean, a esposa de Llewellyn, uma história sobre um fazendeiro que acabou perdendo o braço tentando matar uma vaca de maneira ineficiente. Ele diz que na época não existia o tubo de ar comprimido, uma inovação tecnológica que facilitou o abate de bovinos. E essa é justamente a arma que Chigurh utiliza para matar as suas vítimas, reforçando a ideia de que ele representa o progresso. No final do filme, o xerife Ed diz: "Às vezes eu acho que ele é quase um fantasma." Esta fala pode indicar que Chigurh é um personagem que extrapola o conceito humano. Ele é quase uma força inevitável da natureza, como bem representa seu jogo de moedas em que aposta a vida das pessoas no cara e coroa. Vale ressaltar que quase todos que cruzam o caminho de Chigurh são idosos que de alguma forma representam os valores mais tradicionais da sociedade. O dono da loja de conveniência de um posto de beira de estrada e o criador de galinha que o ajuda com o pneu furado são exemplos de personas que representam os velhos tempos onde as relações humanas eram mais pessoais. 4. O sonho do xerife Ed Tom e conclusão. No final do filme, o xerife Ed narra para a esposa 2 sonhos que teve sobre seu pai. Como muita gente achou que o filme acaba de maneira muito abrupta, vale fazer 3 adendos. Lembre-se que o xerife Ed Tom é o protagonista do filme, que os sonhos fecham o arco daquele personagem riquíssimo, e quando você for assistir novamente ao filme, preste atenção no tic-tac do relógio quando ele para de falar. Com isso em mente, vamos à interpretação dos sonhos. É estranho. Sou 20 anos mais velho do que ele sempre foi. De certa forma, ele é o homem mais novo. O primeiro eu não me lembro muito bem, mas eu o encontrava em algum lugar e ele me dava dinheiro. Acho que depois o perdi. Nesse sonho, Ed Tom fala sobre como sua resistência à mudança é tão grande que é incapaz de guardar o dinheiro dado pelo próprio pai. Lembre-se, no sonho, o pai dele é mais novo do que ele, e o dinheiro representa o progresso e a perda social dos valores familiares. Vamos para o segundo sonho. O segundo parecia que havíamos voltado no tempo. Eu ia atravessando as montanhas de cavalo à noite, atravessando uma trilha nas montanhas. Estava frio e havia neve no chão. E ele passou por mim e continuou em frente, sem dizer nada, apenas passou. Estava com um cobertor enrolado no corpo e a cabeça abaixada. Quando passou, vi que levava fogo dentro de um chifre, como se fazia antigamente, e pude ver o chifre por causa da chama quase da cor da lua. E no sonho, eu sabia que ele ia em frente, e que pretendia fazer uma fogueira em algum lugar no meio da escuridão e do frio. E eu sabia que quando eu chegasse, ele estaria lá. Então acordei.
Nesse sonho, o xerife Ed Tom segue seu pai pelas montanhas. O fogo pode ter vários significados de acordo com cada povo ou cultura. Por exemplo, a chama que é carregada nas Olimpíadas representa a eterna juventude. Em muitas culturas, o fogo também representa a transformação e o renascimento. Assim, esse segundo sonho pode ser interpretado de várias maneiras. Ao meu ver, ele representa a decisão do xerife Ed Tom de se manter afastado de um mundo em que ele não compreende e também seu desejo de que o mundo volte a ser o que era. Andar a cavalo carregando fogo são costumes antigos, como ele próprio deixa claro em sua narração. Saber que o seu pai o estaria esperando como nos velhos tempos pode representar que ele só voltaria a ver sentido no mundo após a sua própria morte, após o reencontro com seu falecido pai. A última fala do filme é: "Então acordei". E como eu disse, logo depois ouvimos o tic-tac do relógio. E essa metáfora significa que por mais que a gente tente parar o tempo, o mundo e a realidade vão estar sempre em constante transformação, assim como o fogo daquela fogueira, que eventualmente iria se apagar e se transformar em cinzas. Onde os Fracos Não Têm Vez é uma obra-prima do cinema que propõe ao público uma reflexão acerca das mudanças do mundo. Por mais que a gente queira que as coisas fiquem sempre do mesmo jeito, o mundo está em constante mudança. Todos nós vamos envelhecer e ter a mesma sensação de estranhamento do xerife Ed Tom. Porém, precisamos aceitar e nos adequar às mudanças, preservando sempre os antigos valores que forem benéficos. Por mais que o mundo estivesse transformado, o xerife Ed ainda estava vivo, e por isso, sua visão de mundo aparentemente ultrapassada ainda valia alguma coisa. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.